Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje eu quero continuar aquela série de vídeos que eu venho fazendo com vocês, para vocês, sobre o direito à vida. Hoje eu quero falar de um tema um tanto polêmico, que é o tema da eutanásia e da ortotanásia, né? Eutanásia e ortotanásia. Eu quero perguntar para vocês, a eutanásia é crime no Brasil? Bom, se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e eu tenho um curso de prática jurídica em que eu ensino os jovens advogados, como você talvez, a serem advogados, a serem juristas de verdade. Ensino o que a Faculdade de Direito não ensina. Se você se interessa por esse curso, o link está na descrição desse vídeo. Nesse curso tem uma aula completa sobre o direito à vida, onde eu trato dos temas mais polêmicos do direito à vida, e esse certamente você sabe que é um tema polêmico. Então eu quero falar para vocês o que é eutanásia e o que é ortotanásia e quais são as repercussões jurídicas da realização desses dois procedimentos no Brasil. Primeiro, eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é uma morte que é induzida por um indivíduo ou é antecipada por um indivíduo, normalmente alguém da profissão médica, um médico, com o objetivo de cessar ou finalizar o sofrimento extremo de uma pessoa que não tenha mais chances de recuperação, ou seja, não possa mais viver de forma prolongada. Então é a interrupção da vida dessa pessoa. É um tema polêmico do ponto de vista político, do ponto de vista moral e do ponto de vista, inclusive, isso tem repercussão no mundo do direito. Como seria um exemplo de uma eutanásia, né? Um médico, ele usa algum medicamento letal inserido na veia da pessoa, uma medicação intravenosa que é letal, para induzir a morte desse paciente que já está em estado terminal, né? Veja lá, e você me pergunta, esse procedimento é possível de ser realizado no Brasil? A resposta é não. A eutanásia é proibida no Brasil. Inclusive, o cometimento de eutanásia significa o cometimento de um crime, um dos crimes mais graves no Brasil. Não há uma tipificação específica para a eutanásia. Não existe crime de eutanásia no Brasil. Só que a prática da eutanásia configura homicídio doloso. Então, aquele médico profissional da saúde que pratica eutanásia no Brasil, ele na prática ele está fazendo um homicídio doloso, incidindo no artigo 121 do Código Penal. Embora esse homicídio doloso ele tenha, de um modo geral, uma causa de diminuição da pena grande, porque ele é praticado por motivo de relevante valor social ou moral. Que relevante valor social ou moral é esse? É diminuir o sofrimento extremo daquela pessoa que não aguenta mais aquela situação. Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, que não entra aqui, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que também não entra aqui, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, se o sujeito comete esse crime sob motivo de um valor moral ou social relevante, o juiz pode diminuir a pena, que é o caso da eutanásia. Então, eutanásia é crime no Brasil? Sim, eutanásia é crime no Brasil. Aquele que o faz comete crime de homicídio. Só que é um homicídio que tem uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 1/6, segundo o parágrafo 1º do artigo 121. E aí a segunda parte do vídeo, a ortotanásia. O que é a ortotanásia? Diferentemente da eutanásia, que o médico tem um comportamento atípico
ativo na provocação do evento morte, a ortotanásia não. A ortotanásia é a simples interrupção dos tratamentos de saúde que mantinham uma pessoa viva, só que essa pessoa também não tem chances de recuperação. Imagine que essa pessoa tem insuficiência cardiorrespiratória e a vida dela esteja sendo mantida por aparelhos de respiração artificial. Então o médico, ele simplesmente corta, desliga esses aparelhos que mantêm a respiração dessa pessoa e essa pessoa naturalmente morre. Então veja que não é um comportamento ativo no sentido de provocar o evento morte, inserção de um medicamento letal intravenoso. Na verdade, essa pessoa não tem mais condição de viver autonomamente e o médico simplesmente ele corta esse vínculo artificial que a pessoa tem com a vida. Nesse caso da ortotanásia, há uma discussão entre os criminalistas se configuraria crime, no caso homicídio, ou se não se configuraria crime. Há uma primeira corrente que diz que é um homicídio, sim, que é um homicídio que a gente chama de homicídio comissivo por omissão, em que aquele que tem obrigação de evitar o resultado, segundo o artigo 13, parágrafo 2º, o médico, ele tem obrigação, inclusive por causa dos seus juramentos da sua profissão, de evitar todos os esforços para a manutenção da vida de um paciente. Então ele tem a obrigação de resultado, obrigação de evitar o resultado morte, pela sua própria profissão. Então, ele comete um ato, ou seja, desliga o aparelho e se omite de utilizar de todos os meios para manter a vida desse paciente. Então, uma parte da doutrina vai dizer que, como o médico não empregou todos os meios possíveis para evitar o resultado morte, ele comete homicídio, que é um homicídio comissivo por omissão. Esse homicídio, basicamente, como na eutanásia, vai ter uma causa de diminuição de pena, né? Mas, de todo modo, o médico comete um crime. Essa é uma primeira corrente. Uma segunda corrente vai dizer que não, o médico ele não comete o crime, pois o médico não teria a obrigação de prolongar artificialmente o sofrimento de um paciente que está em estado terminal. Ou seja, um paciente que o seu corpo já dá mostras que não tem condição de se manter vivo autonomamente. Então o médico não teria obrigação nenhuma de manter esse paciente vivo se ele não tem condições de estar vivo, né? Essa é uma tendência que eu observo que deve se tornar uma corrente majoritária, inclusive nos tribunais. Até porque o Código de Ética Médica, a partir da Resolução 1805 de 2006, passou a permitir ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, né? Desde que respeitada a vontade do paciente ou de seus representantes. O próprio paciente pode assinar uma declaração de próprio punho dizendo que não quer mais manter a sua vida, e se esse paciente não tiver mais consciência, os próprios representantes poderiam autorizar o médico a desligar os aparelhos. Então, são essas orientações que você deve dar a um cliente que lhe procura no seu escritório a partir da eutanásia, a realização da eutanásia e a realização da ortotanásia. Lembrando que a ortotanásia, enquanto a eutanásia é crime, a ortotanásia há discussão se é crime ou não, e meu parecer é que há uma tendência a não ser considerado mais crime a ortotanásia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um vídeo sobre direitos fundamentais. Saibam que no meu curso de prática jurídica tem uma aula completa sobre o direito à vida, os temas polêmicos do direito à vida que eu venho abordando aqui isoladamente no canal, como a questão do aborto, a fixação do início da vida e o fim da vida, uma introdução ao direito à vida, pena de morte, enfim, tem vários
temas polêmicos que podem suscitar a sua advocacia sobre o direito à vida. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima.